Eu creio muito que essa mensagem pode e vai te abençoar, mas essa é uma mensagem especialmente para a membresia da casa, porque é uma mensagem muito pastoral, e eu espero que ela encontre o seu coração disponível. O título da mensagem de hoje é Culto Bom é para Crente Ruim. Anota aí, você que está anotando essa mensagem, seu bloco de notas, seu caderno, seu celular, seja onde for. Eu creio que você, ao acompanhar o desenvolvimento dessa mensagem, enquanto o seu coração está concentrado naquilo que Cristo Jesus está ministrando, através da sua palavra, você vai ser edificado, amém? Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11. Efésios 4, verso 11. Recentemente usei esse texto para falar a respeito dos dons ministeriais. Você que crê que tem um chamado para o ministério, escute nas nossas plataformas digitais a mensagem, os dons ministeriais. Mas hoje a gente vai continuar lendo um pouco mais adiante esse texto, para que a gente possa não apenas falar sobre os ofícios aos quais Jesus designou para aqueles que estão servindo no ministério ativamente, mas para todo o corpo, ou para cada parte deste corpo de Cristo que é composto por muitos membros, amém? Quem é membro do corpo de Cristo aqui? Amém? Se você crê em Cristo Jesus, se você foi redimido por Ele na cruz do Calvário, se você se apropriou da obra de redenção, de perdão de pecados, você foi inserido no corpo ao qual Cristo é o cabeça, isto é, a igreja. E essa mensagem aqui é para a igreja. Paulo está escrevendo a igreja que está em Éfeso, e essa carta, essa mensagem ecoa a Igreja United Bela Vista, que se reúne aqui em São Paulo, amém? Então diga assim, essa mensagem é para mim? Muito bem, Efésios 4:11, eu estou lendo na NVT, diz: Ele designou, Ele quem, gente? Cristo, repita comigo, Cristo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos, repita comigo, todos. Olhe para o seu irmão e fala, está falando contigo? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, ou seja, depois disso, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, repita comigo, todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Esse é o propósito. Você está vendo o que denota o crescimento da igreja? Na continuidade, Paulo fala, verso 16, Ele faz que todo o corpo, olha para o seu irmão que está do lado e fala assim, está falando de você. Todo o corpo, cada parte, cada membro, todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, olha isso, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que, mais uma vez, todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Repara que Paulo faz questão de transmitir a responsabilidade do crescimento e da saúde do corpo de Cristo para cada parte deste corpo. Cada membro, cada parte do corpo de Cristo é responsável para que cada outra parte também seja edificada e cresça ao cumprir a sua função específica. Então, irmãos, o que é uma igreja em crescimento? É uma igreja onde cada um faz a sua parte. É uma igreja onde a cada dia mais este corpo local se torna mais parecido com Cristo. E consequentemente, ao se tornar mais parecido com Cristo dia após dia, essa igreja está crescendo em qualidade e automaticamente vai também crescer em quantidade.
Porque enquanto nos tornamos mais parecidos com Cristo, fazemos as obras as quais Cristo nos comissionou a fazer. Uma delas é evangelizar, propagar o Evangelho. Então, o crescimento não deveria ser o nosso foco primário, mas sim nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Não é o crescimento em quantidade de cadeiras que mostra o real crescimento de uma igreja, mas o quanto essa igreja se torna parecida com Cristo. E se o nosso alvo é o crescimento em qualidade, também cresceremos em quantidade. É inevitável uma igreja que se torna cada dia mais parecida com Cristo também não crescer em números, porque a igreja de Cristo, ela cresce, ela expande, ela está contra as portas do inferno em avanço pelo poder da ressurreição de Cristo. Então é impossível, onde pessoas estão se tornando mais parecidas com Cristo Jesus, que o reino de Deus não seja expandido. É impossível. Por isso esse deve ser o nosso alvo principal, esse deveria ser, e eu busco que seja o meu foco enquanto líder, enquanto pastor, tornar uma igreja mais parecida com Cristo. Se o meu objetivo aqui um dia mudar e passar a ser um auditório cada vez mais cheio de pessoas vazias, então a gente pode fechar as portas. As pessoas que se reúnem nessa comunidade local não terão desse púlpito o propósito de ter o seu agrado, mas de ter a palavra de Deus sendo propagada, para que enquanto nós somos aperfeiçoados por ela, moldado por esse amor infinito, incomparável, bondoso de Deus que entregou seu Filho para morrer por mim, então eu sou tornado à medida, à estatura de Cristo, e fazendo a minha missão, cumprindo a minha função no corpo, coopero para que tudo cresça em saúde, para que o todo cresça em amor, que todo cresça na estatura do Cristo Jesus. Você está comigo ainda? Então, quando cada parte do corpo coopera, todo o corpo cresce, não apenas em tamanho, mas também em saúde. Isso implica em você vir para a igreja com a mentalidade daquilo que você pode partir, e não apenas com aquilo que você vai comer na mesa. Porque se você deixa de fazer o seu papel, você está não contribuindo para que o corpo cresça. Você entende que a missão não é apenas de quem prega a mensagem, mas é de cada pessoa que se reúne em torno do Cristo? Ele é o centro aqui. Eu gostaria de poder pregar de costas aqui e falar só com a Bíblia ali, mas eu entendo que a minha parte na comunicação aqui, na interação contigo, é importante enquanto eu prego a mensagem. Você está comigo? Agora, o problema é que criou-se uma ideia religiosa de que só quem está no púlpito tem algo a oferecer. Isso é um problema porque essa ideia religiosa gera uma mentalidade consumista que descaracteriza o propósito de sermos igreja. Você está comigo ainda? Se você vem para a igreja só para consumir, você não cumpre o seu papel. Logo, ao não cumprir o seu papel, você não está cooperando para o crescimento do corpo. É isso que Efésios 4 está nos dizendo. Por isso, irmãos, se o meu foco é aquilo que tem na mesa para eu comer, eu deixo de me atentar ao que eu poderia colocar na mesa para partir. E quem busca Jesus só com motivação nas coisas que Ele pode dar, enxerga a igreja mais como fornecedora de um serviço e não como uma família espiritual. É forte. Fica comigo. Por isso, não dá para a gente dizer que temos um compromisso com Cristo, que é o cabeça, sem naturalmente termos um comprometimento com a igreja, que é o corpo. Não dá para a gente dizer, eu tenho compromisso com Cristo e não tenho compromisso com o corpo. Ou não dá para a gente pensar que temos compromisso com Cristo sem naturalmente isso implicar em nós uma entrega, uma doação pelo corpo. Inclusive, espera isso, em breve, eu não vou avisar quando, tá? Me lembra disso. A gente vai ter um culto aqui, que você vai chegar, e na verdade vão ter mesas aqui para você sentar, olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai partir o pão. Você vai compartilhar, você vai edificar o outro. Vão ter líderes, pastores mediando essas mesas, mas a gente vai chegar a adorar o Senhor, no momento da palavra você vai sentar numa mesa e vai olhar para o lado. Você vai virar a cadeira. Não ficar esperando que algo venha sobre você, mas você vai partir aquilo que Deus já te deu para compartilhar. Isso tem mais a ver com o que é a igreja, sabe? Eu não estou querendo menosprezar ou descaracterizar esse formato de culto aqui, mas a gente precisa quebrar alguns ideais do que é um culto. Eu acredito que isso vai cooperar.
tá? Porque se você vem com a mentalidade que você pode partir, então isso se aproxima muito mais do que é ser igreja. Você está comigo ainda? Agora, quem usa o corpo só para o seu prazer, sem querer um comprometimento com ele, comete prostituição. Não faça isso com a noiva de Cristo. Amém? Você está comigo? Ao olhar para a igreja, o verdadeiro discípulo não se pergunta o que eu posso ganhar aqui, mas como eu posso me doar aqui, como eu posso edificar o outro, o que eu posso fazer para que o Cristo que está sendo aperfeiçoado em mim toque o outro, como eu posso derramar de Cristo na vida de alguém, porque quem ama verdadeiramente a Cristo, ama a igreja. Eu tenho muita compaixão por pessoas feridas e que acabam aderindo a movimentos desigrejados. Eu sou a igreja, como se um membro pudesse ser corpo vivendo isolado dele. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode tornar essas pessoas reféns das suas próprias dores e traumas. A gente precisa pregar o que a palavra diz. A palavra tem cura, a palavra tem perdão, a palavra tem a poder de reconciliação para que essas pessoas possam se assentar à mesa novamente. E mesmo aos muitos desafios de viver em comunidade, possam pensar no valor que é muito maior do que o preço que se paga enquanto a gente se reúne como igreja. O valor de se assentar na mesa de Cristo e poder partir o pão que Ele tem nos dado, que na verdade é Ele mesmo, o pão da vida que desceu do céu. Ô meu irmão, o valor disso é imensurável. Amém? Você está comigo ainda? Então, quem ama verdadeiramente a Cristo, ama também a sua igreja e se doa por ela também, porque o amor pressupõe doação. O verdadeiro amor nos impulsiona à entrega. Deus tanto nos amou que deu o seu Filho. Aleluia! Esse é o exemplo. O amor de Cristo, ele tem caráter sacrificial. Por isso, se quando acaba o culto, você prefere sair um pouco... Vamos lá. Por isso, quando o culto está assim, caminhando para o final, você prefere reunir as suas coisas e sair logo para não olhar na cara de ninguém. Você está tratando a igreja mais como fornecedora de um serviço do que como família na fé. Porque a família senta na mesa para poder ser para poder partilhar, para poder partir o pão. Tá tudo bem se você precisar ir embora hoje antes do culto acabar, não se sinta condenado. Eu estou falando sobre a motivação do coração. Quem está comigo ainda? Amém? Glória a Deus. Aí todo mundo pregado na cadeira, esperando amém. Amém. Glória a Deus. Agora, o problema é que, por tanto te fazer pensar nas bênçãos que você pode receber, a mentalidade consumista rouba de você a oportunidade de ser um abençoador para alguém. E deixa eu te falar uma coisa, não há maior miserável do que aquele que só busca os seus próprios interesses. Jesus partiu pão e peixe, gerando multiplicação para quem queria dele só pão e peixe. Mas aqueles que estiveram dispostos a entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos, participaram de uma multiplicação que alimentou uma multidão. Agora, deixa eu te perguntar, quem saiu mais alegre dessa cena? Quem só comeu ou quem também comeu aquilo que partiu? Não à toa, esse povo que só comeu, depois da cena da multiplicação, Jesus atravessa o rio com seus discípulos, atravessa o mar ali com seus discípulos, vai para Cafarnaum. No outro dia, esse povo, essa multidão acorda e fala, cadê Jesus? Vamos atrás dele. E chega até Jesus. Jesus olha para essa multidão e fala o quê? Vocês estão atrás de mim, não porque entenderam o milagre, não porque entenderam o significado do milagre, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Ah, meu Deus. Se a nossa satisfação está naquilo que Jesus pode nos dar, a gente vai sempre caminhar insatisfeito. Se a nossa motivação de seguir a Cristo está somente naquilo que Ele pode nos dar, a gente sempre vai acordar no outro dia de manhã insatisfeito. Se Cristo não for suficiente para você, nada vai ser. É por isso que as coisas que Ele pode nos dar não podem ocupar o lugar de centralidade que só Ele deveria ter na nossa vida. Olha só o que Paulo escreve aos Filipenses. Em suma, irmãos, Deus te abençoou
Ele te abençoou com tudo em Cristo, não para você ser uma represa, mas para você ser uma fonte. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, olha só, Paulo está escrevendo preso, ele está, passando por uma dificuldade extrema na sua vida, mas ele escreve sobre alegria. Ele chega no verso 19 e diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Olha só, o problema é que a gente muitas vezes metrifica a mentalidade de riqueza para Cristo como a nossa. Às vezes o que é riqueza para nós não necessariamente é riqueza para Cristo. Agora, ele está falando que a riqueza de Cristo Jesus, olha só, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Se você não encontra tudo que você precisa em Cristo Jesus, significa que Jesus ainda não é o tudo para você. E se Ele não for suficiente para você, nada vai ser. Você está entendendo a importância da gente ajustar essa mentalidade quando a gente vem para a igreja? Essa é a série This is Church. Eu prometo que na próxima série, no mês de abril, a gente vai pregar uma mensagem cristocêntrica também, obviamente, mas partindo da ótica daquilo que Jesus fez por nós, fazendo referência ao Cordeiro Santo como sacrifício pascal. A gente vai entrar numa série de Páscoa, tá? Mas essa série This is Church, ela é muito mais para desconstruir do que para construir algumas coisas. Antes de construir algumas coisas, a gente precisa muitas vezes desconstruir outras, tá? Então aqui a gente está lapidando essa perspectiva do que é ser igreja. Afinal, isso é igreja, né? É isso que a gente quer ser. E eu espero que você esteja com seu coração aberto para a gente continuar. Temos mais um episódio. A gente vai receber semana que vem o pastor Daniel Lara Júnior aqui. Vai ser abençoador também. Você ainda me ama? É. Muito bem. Agora, essa perspectiva que a gente tem dito a respeito do culto ter que girar em torno do agrado do homem é uma perspectiva essencialmente antropocêntrica. Muitos vivem com a ideia de que a igreja, a fé, os irmãos, tudo tem que existir para nos proporcionar algo, para satisfazer os nossos desejos. E quando a centralidade em Cristo é perdida e a igreja se rende a essa perspectiva antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, onde tudo tem que ser para agradar o homem, ela deixa de ser um lugar de compromisso e se torna muito mais um mercado de conveniências, onde você vai na prateleira, escolhe o que você quer e sai de lá, né, consome durante a sua semana e volta para você pegar mais uma semana, só aquilo que você quer. Aquilo que não te agrada, você deixa lá. É forte. Falei o carioquês aqui, que tem muitos cariocas. Muito bem. Agora, deixa eu te propor algo aqui. Reflita em algo comigo. Está comigo? Vamos lá, a gente está caminhando para o final. E se, vamos supor algo aqui. E se um dia você chegasse na igreja e não encontrasse vaga para você estacionar o carro? Você chegasse e encontrasse um auditório sem ar-condicionado? O louvor só tocasse músicas que você não conhece? O pregador, embora bíblico, talvez não tivesse habilidade de comunicação. O pregador, embora bíblico, fosse entediante. Você seria capaz de chegar ao final do culto tendo dito que o culto foi bom? Alô? Está refletindo, né? A verdade, irmãos, é que se você chega num culto e fica como um cliente exigente, avaliando tudo, como se tudo tivesse que ser para o seu agrado, a verdade é que você não veio cultuar a Deus, mas veio cultuar a si mesmo. E talvez você dê o dízimo com a mentalidade de quem está pagando o ingresso de um cinema. Por isso você quer exigir serviço bom. Mentalidade de quem vem para consumir e não para partir. Alô? Muitos estão vivendo com essa ideia de que Deus, a igreja, a fé existe só para satisfazer as minhas necessidades, satisfazer os meus desejos, acomodar as minhas preferências. Eu, homem no centro. Nada a ver com igreja, porque a igreja tem caráter cristocêntrico. Aleluia. Presta atenção, não estou falando contra a excelência, estou falando contra a autoidolatria aqui. Você está pegando? Muito bem.
Se para o culto ser bom, tudo tem que ser obrigatoriamente bom, é um sinal de que o crente é ruim. Porque é o crente quem presta culto, ele não consome um culto. O culto não é para o crente, o culto é para Deus. Eita. Um pouco diferente aqui hoje, mas espero que esteja tocando o seu coração assim como toca o meu, irmão. Amém? Essa mensagem vem primeiro para me edificar, enquanto eu estou em casa. E ela chega aqui, eu espero que te edifique também. Mas olha só, isso tão é verdade, que não à toa, olha só, não à toa, a igreja perseguida no Irã é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Eles têm que se esconder para cultuar a Deus, porque eles entenderam que é o culto. Certamente eles não têm a estrutura que você tem aqui, mas certamente eles são uma igreja, assim como eu creio que nós também somos. E por isso eu estou pregando essa mensagem, para que a gente continue em aperfeiçoamento, a gente não pare nos nossos comodismos, nas nossas conveniências e nos nossos agrados. Amém? Porque o que adianta um auditório cheio de pessoas vazias do entendimento do que é a igreja? Nada, a gente não vai para lugar nenhum assim. O máximo que a gente vai conseguir fazer é reunir um auditório cheio de pessoas. Isso não significa ser igreja. Então, eu vou te dar um conselho pastoral, tá? Digamos que essa palavra está confrontando muito você está chateado comigo enquanto você me escuta. Quer um conselho? Se você acordar no domingo de manhã e quiser um lugar para te agradar, não vem para a igreja. Vai para o shopping. Lá tudo gira em torno do seu agrado. Eu avisei que essa era uma mensagem pastoral. Porque quando Paulo está falando da igreja, ele está falando de um lugar onde cada um faz a sua parte, onde cada um faz o seu papel. Você está comigo ainda? Se Cristo não for suficiente para você, nada será. Já se arrependeu de ter vindo? Amém. Olha só o que Paulo diz aos Gálatas. Gálatas no capítulo 5, verso de número 3. Paulo está falando aqui a respeito da nossa liberdade em Cristo, a respeito daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós. Irmão, e essa liberdade é uma liberdade para não sermos mais escravos do pecado, é uma liberdade de agora não sermos mais escravos da lei, é uma liberdade agora de alguém que caminha tendo consciência de que aquilo que Cristo Jesus fez por nós é maior do que qualquer coisa que eu poderia fazer por Ele, é uma consciência de que aquilo que Cristo Jesus fez por mim ninguém poderia fazer, é uma consciência de que os meus pecados estão perdoados, a minha condenação foi removida, eu posso me achegar a Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é ser livre. É por isso que Paulo e Silas estão na prisão e eles podem adorar a Deus mesmo estando com algemas. E mesmo quando essas algemas são quebradas, depois de um fato sobrenatural, eles não fogem, porque eles não precisavam das algemas quebradas para serem livres, eles já eram livres em Cristo, por isso eles cantavam ao Senhor mesmo presos. Está acompanhando aqui? Agora Paulo chega no capítulo 5 de Gálatas e fala o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados para viverem em liberdade. Olha que alegria, olha para o seu irmão e fala: você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Esse momento sempre é constrangedor, né? Alguns que não querem olhar para o lado. E você vai olhar para o lado no dia que você chegar aqui e tiver mesa em volta no centro da sua cadeira. Muito bem, a gente precisa virar as cadeiras. Virar as cadeiras. Estou falando de uma ação espiritual, tá? Virar as cadeiras, olhar para o lado. Vamos ceiar no próximo domingo de olho aberto para a gente discernir o corpo que Paulo fala aos Coríntios, tá? Amém? Vamos lá. Agora olha o que ele continua dizendo. Não a use, porém. Ele está falando da liberdade. Quem está comigo? Não a use, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Se o tipo de liberdade que você diz ter em Cristo Jesus é usado como desculpa para você satisfazer a natureza humana, isso não é liberdade coisa nenhuma. Porque você é refém da sua natureza, ou seja, você é preso. Você não é livre. Cristo Jesus te libertou para que você não seja refém da sua natureza humana. Amém? Agora, viva a partir de uma realidade espiritual. Por isso, na continuidade, ele fala a respeito de enxergarmos o corpo a partir dessa liberdade. Olha só, não a use, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir.
uns aos outros em amor. A liberdade que Cristo nos deu, em suma, é para que a gente possa servir. O resultado que ela propõe, o resultado que ela nos dá, é para servir uns aos outros. Gente, vamos lá. Se a fé que eu digo ter em Cristo não me faz ser alguém melhor para o outro, que fé é essa? É o que Tiago está falando, a sua fé é só da boca para fora, sem obras ela é morta. Se ela te faz ter os olhos tapados para quem está do seu lado, que tipo de fé é essa? Não serve para nada, não é fé coisa nenhuma. A nossa fé, ela precisa refletir nas nossas ações. É isso que Paulo também está dizendo, é esse contexto, é essa conexão que há com o texto que Paulo escreve também aos Efésios aqui. Ou seja, fazer a sua parte, ser alguém que vai acrescentar na vida de alguém, com os dons que Deus depositou sobre você. E eu nem falo, irmão, só sobre contexto de reunião da igreja. Eu falo sobre você ser uma bênção por onde quer que você vá. Eu falo sobre você ser um abençoador onde quer que você pise, porque você não é alguém que está atrás de ser abençoado, você já foi abençoado em Cristo, por isso anda abençoando os outros. Se você não se sente alguém digno de abençoar alguém, você ainda não entendeu o que é riqueza, porque Paulo está dizendo que em sua riqueza, em glória, ou seja, que já a temos, porque ele também diz aos Efésios que Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo. Então, ou seja, você é abençoado, você é rico em Cristo Jesus. Agora, se você se sentir indigno de abençoar alguém, você ainda não entendeu o que é riqueza. A verdadeira riqueza é ter Cristo. Essa é a coisa mais rica que você pode ter. Essa é a maior cifra que você poderia adquirir. Por isso ela nem é terrena, teve que vir do céu, e não cabe no seu bolso. Por isso ele teve que vir habitar dentro de você. Aleluia. Vamos lá. Então, vamos lá. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. O mesmo amor que fez com que Cristo Jesus se entregasse na cruz, o mesmo amor que fez com que o Pai enviasse o Filho para morrer por nós, é a pauta, ou seja, é a premissa que também deve nos fazer ir em direção ao outro, para abençoar segundo aquilo que já recebemos em Cristo Jesus. Então, a liberdade que Deus nos propõe em Cristo, ela aponta para um compromisso. O amor não pressupõe a liberdade, o amor pressupõe serviço. Os casados sabem, quem ama pode menos. Se você entra num casamento com uma mentalidade diferente disso, irmão, seu casamento vai ter dificuldade de prosperar, vai ter dificuldade de ser saudável. Quem ama tem que se doar, quem ama faz o que não quer. Ô, irmão, já pensou, seria maravilhoso se eu não precisasse tirar o lixo. Graças a Deus pela lava-louça que a gente comprou depois que a gente casou, né? Glória a Deus. A Ju também tem lava-louça. A gente não faz só o que a gente quer. A liberdade que Deus nos deu é para que a gente possa servir, e serviço em amor. O amor tem caráter sacrificial, o amor pressupõe entrega, doação. É ou não é? Os casados sabem que não faz, que a gente não faz só o que a gente gosta, especialmente os homens. Aproveitar que a minha mulher saiu daqui, agora que ela não escute, brincadeira. Você está comigo ainda? Muito bem. Glória a Deus. Filipenses 2:1, para a gente caminhar para encerrar. Vamos fundamentar isso aqui, vamos ler uma série de versículos e a gente vai encerrar. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está escrevendo aos Filipenses aqui também, nos trazendo a responsabilidade que, se de fato nós estamos em Cristo, isso deve ser, em suma, exalado para o outro. E o outro,
ao outro em amor. Olha só, eu vou ler uma sequência de versículos para você, que coloca a igreja num lugar de responsabilidade, de um lugar ativo, de olhar para o lado, de virar a cadeira. Presta atenção. Hebreus 10, 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Repara que a igreja é sobre uns aos outros. Olha só, na continuidade, quando Cristo está no centro, Ele nos coloca de frente para o outro. Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Romanos 12:10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. 1 Pedro 1:22. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tendo compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. 1 Pedro 4:10. Deus concedeu um dom a cada um. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você tem um dom dado por Deus. Deus depositou, irmãos, sobre nós habilidades, capacidades. Deus depositou sobre nós talentos, nos deu uma vocação. Deus, em sua multiforme graça, repartiu entre nós fragmentos do seu talento, da sua infinita capacidade. Então, quando a gente fala sobre uns aos outros, a gente precisa compreender que nesse lugar onde a gente é a igreja, a gente tem a oportunidade de ver o Cristo também. Por isso que eu não sou igreja sozinho. Primeiro, porque eu sou membro de um corpo. E segundo, que eu não tenho a revelação de Deus sozinho. Eu não sou a revelação completa de Deus. A revelação de Deus na terra hoje é o corpo, não é um membro isolado. Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, você pode enxergar o Cristo, se essa mesma pessoa também estiver interessada em partilhar o Cristo que está nela. Você entende? Nós temos uma medida, um dom dado por Deus. Eu estou aqui tentando usar o dom que Deus me deu para apresentar o Cristo para você. Da mesma forma, a pessoa que está do seu lado tem um dom dado por Deus para representar o divino a você. É por isso que algo precioso acontece quando a gente se reúne com Cristo no centro, dispostos a irmos uns aos outros. Cristo é revelado. Olha só, 1 Pedro 4,10. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo o bom uso. Ah, meu Deus! Se você não usa o que Deus te deu para servir uns aos outros, você não está fazendo um bom uso do que Paulo fala na continuidade. Na variada graça divina. A graça de Deus, ela é alastrada ao mundo, ela é compartilhada ao mundo quando você decide olhar para o lado. Isso tem muito mais a ver com ser igreja. Quando você chegar na porta desse auditório e você olhar para essas cadeiras enfileiradas em direção ao púlpito, pensa assim: e se a minha cadeira tivesse virado para o lado? O que eu teria para compartilhar com o outro? Será que eu teria pão para partir? Se eu não tenho pão para partir, eu não me alimentei do pão que sacia minha fome eternamente, que é o próprio Cristo que desceu do céu. E sim, talvez você chegou aqui e você não conhece Jesus. Existe um pão da vida que sacia a sua fome eternamente. Não estamos falando de uma fome natural, mas da fome espiritual que existe dentro de cada um. O problema é que os olhos de muitos estão tapados, pensando que a sua fome vai ser saciada com coisas dessa terra. Mas dentro de cada um só existe um vazio que só pode ser preenchido por algo que veio do céu. O pão do céu, Ele é o verdadeiro alimento. É Ele que nos satisfaz plenamente. E quem come desse pão tem o que partir. Amém? Se aproprie dessa responsabilidade. Esse uns aos outros não é uma iniciativa forçada. É uma expectativa dos céus para todo aquele que se tornou um com Cristo, que é o cabeça desse corpo. Repare na cena do lava-pés. A gente vai entrar numa série de Páscoa a partir do primeiro domingo de abril. A gente vai falar sobre as cenas da paixão de Cristo, do caminho do sofrimento de Jesus, do que acontece momentos antes dele ir para a cruz do Calvário. Obviamente, celebraremos a Páscoa no domingo falando sobre o Cordeiro Pascal que foi morto, mas também que ressuscitou dos mortos. A gente vai ter batismo nas águas, vai ser maravilhoso. Mas olha só a cena que está lá em João 13, quando Jesus reúne os seus discípulos, e é a cena que antecede a sua morte. O que ele faz? Jesus poderia ter feito muitas coisas, mas
ele escolhe, antes de ir para a cruz, montar uma mesa. E ele monta uma mesa, ele parte o pão, ele fala sobre o seu corpo que seria moído, ali uma simbologia do corpo e do sangue de Cristo. Ele fala para fazermos isso em memória dele. Só que fazermos isso em memória dele, né, ou seja, participarmos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, na simbologia dos elementos, do vinho, ou do suco de uva, do pão. Gente, não sei, tem lugares, eu vi uma notícia esses dias de um lugar remoto aqui no Brasil, que por falta de pão, eles estavam fazendo a ceia com mandioca, um pedaço de mandioca, sabe? Por quê? Porque a simbologia não está na misticidade do elemento, está no fato espiritual daquilo que aconteceu em Cristo, está em como o meu coração está colocado diante daquele ato, amém? Está comigo ainda? Então Cristo Jesus, ele ensina a respeito da ceia, e o que ele faz depois? Ele não vira as costas para os seus discípulos, ele coloca uma toalha na cintura, se ajoelha e começa a lavar os pés. Ai, irmão, isso aqui é forte demais, isso aqui é muito rico. A mesa não é apenas para nos ensinar a comer, mas para nos ensinar a servir. Pedro olha para aquilo assustado e fala: Jesus, não, meu pé não. Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. O problema é que a gente tem dificuldade de se colocar nesse lugar, de permitir que Jesus lave os nossos pés, porque a gente não quer lavar o pé do outro. Quando Jesus nos ensina lavando os nossos pés, Ele também nos inspira a fazermos o mesmo, a servir alguém. Lembra sempre, irmão, mesa não é apenas de lugar de comer, é lugar de servir. Chegue na mesa com a mentalidade de que você sempre terá algo para partir. É isso que Cristo nos ensina. A mesa nos apresenta um banquete que foi servido de graça, mas também te impulsiona com a mesma graça você olhar para o lado e fazer algo por alguém. Enquanto você faz algo por alguém, o Cristo é revelado. Lembra da cena daqueles discípulos que estavam a caminho para Emaús, né? Jesus fala para os seus discípulos: fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, vai descer sobre vocês poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E depois de toda a instrução, Jesus morte, e a desesperança é tão grande que os discípulos se esquecem, ou talvez ignoram a ordenança que Jesus deu a eles, para que eles permanecessem em oração. 120 continuaram, né? 120 estiveram lá unidos em oração, crendo na promessa, mas alguns se espalharam. A Bíblia diz que inclusive após a ressurreição, Jesus apareceu para cerca de 500. Mas enfim, voltando, aqueles que desobedeceram as instruções de Cristo Jesus, alguns deles eram, por exemplo, os discípulos que estavam a caminho para Emaús, desiludidos. Jesus vai até eles, Jesus encontra eles, e a Bíblia diz que Jesus depois entra na casa deles, eles têm uma ceia, Jesus parte o pão. Quando Jesus encontrou eles no caminho, os olhos desses discípulos foram como impedidos de ver Jesus, eles não reconheceram que era Jesus que estava com eles, mas quando Jesus partiu o pão na mesa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, os olhos deles foram abertos, quando Jesus partiu o pão. Tenha sempre a certeza de que se você chega na mesa pronto para partir, Jesus está sendo revelado através da sua vida, para se doar, para se entregar, para abençoar alguém. É verdade, irmãos, quando nós estamos diante do Criador dos céus e da terra, nós somos abençoados. Deus é tão bom, Ele é tão grandioso, Ele é tão infinito em bondade e em riqueza, que é impossível nos achegarmos diante dEle sem sermos abençoados. Mas quem entende que já foi abençoado em Cristo Jesus, não chega com isso no centro, não chega com esse foco, embora aconteça, chega pronto também para partir. Isso é igreja. Se coloque de pé no seu lugar.